Fala pessoal, André Vitor por aqui e no vídeo de hoje nós estamos num lugar hoje diferente. Eu quero poder te receber aqui, falar que você é muito importante para esse canal e o assunto de hoje está sensacional. Hoje eu quero falar um pouco sobre a restauração da mesa. Às vezes a gente pensa que a mesa ela é só um móvel qualquer. Mas eu quero abordar aqui com você hoje algo assim muito mais do que apenas um móvel de madeira. A mesa ela tem uma profundidade muito maior do que apenas um móvel. Ela é um altar, ela é um convite ao coração de Deus. Ficou curioso? Fique comigo até o final desse vídeo. Você vai entender, assim como eu entendi, a importância da mesa nas nossas vidas, nas nossas casas como pai, nas nossas casas como filho e para a nossa nação. A mesa ela é importante para o futuro da nação. E eu quero fazer uma declaração até um pouco mais funda. O evangelho sem a cruz e a mesa, ele não pode ser considerado evangelho. A cruz sem a mesa, ela não faz sentido. Bom, mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, aquele like no grau e ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, você compartilhando esse vídeo, beleza? Então, em primeiro lugar, eu quero voltar um pouco atrás e quero falar um pouco sobre qual que foi a primeira mesa? Onde que tudo isso começou? Tudo isso começou no Jardim do Éden. Muitas pessoas não sabem, mas a palavra Éden, ela tem vários traços, significa presença de Deus. Um desses traços é a presença de Deus. Tem outros significados, como porta aberta, lugar de deleite, mas eu quero frisar justamente presença de Deus. E Deus pegou o homem que ele havia feito e colocou dentro dessa presença. Jardim é o meio ambiente onde ele estava, eu não tenho dúvida disso, mas a palavra Éden quer dizer que o homem estava dentro desse lugar e estava envolto na presença de Deus. E a Bíblia vai falar que na viração do dia, Deus todos os dias vinha ver e vinha se assentar com Adão. Por que você está falando que a mesa? Porque eu quero que você tenha essa noção que mesa ela não somente é um móvel, mas mesa é um lugar do partir do pão, mesa é o lugar da comunhão, mesa é o lugar da presença, mesa aonde nós desfrutamos, mesa aonde está ligado, mesa é onde está o acesso ao coração do Pai. Então, ali, Adão, ele desfrutava da presença de Deus e todos os dias, ele estava naquele lugar de comunhão. Só que um determinado dia, Deus, ele vem para esse momento de comunhão, onde que eles partilhavam, onde eles estavam nesse momento, e ele vê que Adão não está mais nesse lugar. Então Deus ele faz a seguinte pergunta: Adão, onde tu estás? Isso não quer dizer uma localização geográfica. Isso queria dizer porque ele não encontrou mais Adão naquele lugar de relacionamento, naquele lugar de partilhar, naquele lugar onde eles tinham uma transferência na viração do dia. Quando ele olha para ele, Adão já não está mais naquele lugar de relacionamento. E a Bíblia vai falar que Adão sentiu medo. E a gente sabe que quando a gente está sobre um ambiente de mesa, um ambiente onde que nós estamos compartilhando a presença, é um lugar de comunhão, é um lugar de sorriso, é um lugar de alegria. E Adão já não estava mais sobre esse ambiente. Então,
a Bíblia vai falar que ele foi expulso do jardim e ali ele sofreu duras penalidades e Deus vinha ao homem e agora, a partir de agora, o homem precisa ir a Deus. Agora o homem precisa ir atrás da presença de Deus. A Bíblia fala que Deus vinha ao jardim. E se você ler o Velho Testamento todo, você vai ver que toda a história Deus procurou a conviver, a viver no meio do seu povo através de alguma coisa. Foi construído um tabernáculo, foi construído uma arca, foi construído um templo, série de artifícios para que Deus pudesse estar no meio do seu povo, porque o lugar que Deus tinha projetado para viver já estava contaminado pelo pecado, que era o corpo do homem, que é o principal templo. E ele já não podia mais estar ali por causa do pecado. Então esse momento de comunhão, esse momento de mesa, ele foi quebrado. Mesa quebrada. Ele não estava mais naquele lugar de centro. Se você for ver lá em Israel, para os judeus, a mesa é um altar. Cada casa onde existe a mesa é um altar. E o judeu sabe que o Shavá é o momento onde que a família ela está cultuando a Deus. O pai, a maioria dos ensinamentos do pai, ele é dado sobre a mesa. Por isso que Jesus, na grande parte do seu ministério, ele falava na mesa. Por isso que eu sempre digo que a mesa ela é muito mais importante do que o púlpito. A mesa ela é muito mais importante do que oratória. A mesa ela é muito mais importante do que todo o trabalho. Trabalho é sobre você fazer. Mesa é sobre você ser. Então, quando o homem sai do jardim, aquela mesa de comunhão que Deus tinha com o homem, ela foi quebrada. Preste bem atenção. Um pouco de tempo, logo após daquele acontecimento, chegamos ao rei Davi. O rei Davi, ele era um homem conhecido por seus salmos, ele foi um grande poeta, ele foi um grande herói, ele arrancou cabeça de gigante em Israel, mas tinha um pequeno problema. A mesa da sua casa estava quebrada. Davi era um homem que era um ícone nacional, era uma figura nacional, mas era um homem que era um pequeno pai dentro da sua casa. A comunhão dentro da sua casa, ela estava comprometida, ela não estava consolidada. Por quê? Porque Davi, em primeiro lugar, um dos motivos pelo qual não existia mesa dentro da sua casa, ele era um pai omisso. E a omissão é um pecado silencioso. A Bíblia fala lá em Tiago 4 que o homem que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso porque Davi teve vários filhos, mas a Bíblia ela destaca 4 filhos de Davi. 4 filhos de Davi. Aminon, o primogênito, Absalão, Tamar e Salomão. Presta bem atenção. E eu vou encaixar aqui Adonias. Aminon, um dia, ele sente dentro da sua própria casa um desejo forte pela sua irmã. Como que eu, pai, estando em um relacionamento, não percebo que meu filho está tendo um sentimento diferente? A omissão, ela me leva a ver as coisas, mas tapar o olho do coração. Davi era um guerreiro antenado, gente. Era alguém que ele estava no meio das batalhas de Israel. Por exemplo, quando ele chega para levar lanche para os seus irmãos e ele vê que o gigante está afrontando o exército de Israel, uma das primeiras coisas que ele fala foi: quem é esse incircunciso? Ele conseguiu ver aquilo que ninguém estava conseguindo ver. Incircunciso era alguém que não era do povo de Israel e não tinha pacto com o Senhor. Ele falou assim: nós temos pacto, esse cara aí não tem pacto. Não, ele conseguiu ver o que os guerreiros de Saul não estavam vendo. Ele tinha discernimento, ele era um cara antenado. Mas
no estereotipo, mas dentro de casa ele era um cara totalmente desligado, um cara totalmente omisso, frio e apático. A sua filha Tamar, então, ele permite que a sua filha Tamar vá para a boca do lobo, levar lanche para um irmão que finge estar doente. Então seu irmão pede para todos saírem dos aposentos, do lugar onde ele estava, estrupa seu irmão, ele fica com nojo. Davi, a Bíblia fala que Davi fica irado. Mas você sabe o que ele faz? Nada. Sabe por quê? Porque a mesa da casa de Davi, ela estava quebrada. A mesa da casa de Davi, ela estava arruinada. Então Davi, ele não faz nada. Então Tamar, em vez de correr para os braços do seu pai, ela corre para o braço do irmão Absalão. Absalão quer dizer, Davi colocava bons nomes nos filhos dele, mas ele não fazia e não cultivava para que esse nome tornasse uma realidade na vida dos seus filhos. A palavra Absalão quer dizer Abishalom. Para você que sabe, Shalom é uma palavra que quer dizer paz. Abishalom quer dizer pai da paz, mas foi totalmente contrário que isso aconteceu na vida do seu filho Absalão. Ou melhor, ele pensou que o pai dele ia provocar a justiça, porque o rei também era alguém que provia justiça. As outras tribos vinham ao reinado e ele distribuía juízo para essas tribos. O rei julgava também. Gerou essa frente, essas responsabilidades, porque tem certo tipo de responsabilidade que você precisa tomar. Você precisa. A maturidade, ela quer dizer que você chegou, que a sua maturidade, ela se elevou, e você, quanto mais responsabilidade você tem, mais maduro você se torna. Então, Absalão esperou uma resposta do seu pai, e o seu pai, ele foi omisso, ele não respondeu. Então, o que Absalão fez? Ele acolheu a sua irmã. Davi também foi omisso na responsabilidade, ele transferiu uma responsabilidade que era dele, em segundo lugar, para o seu próprio filho. Isso ainda quebrou mais a mesa da comunhão. Então, Absalão, ele consola Tamar e não toca. Fala para Tamar, não fale nada, eu vou vingar isso. Depois de 2 anos de crise, meu querido, tá me ouvindo? 2 anos de crise, sabe o que acontece? Absalão finge que nada está acontecendo, passa perto de Aminon, o seu coração cheio de ódio, e a Bíblia vai falar que todo Israel, pela cara de Absalão, sabia que ele tinha mágoa do seu irmão e que aquela situação ele só tinha passado por cima, ele não tinha resolvido aquela situação. E você sabe o que aconteceu? Ele dá uma festa, e aí ele vai ao seu pai e fala, pai, vamos na festa. E a Bíblia fala que ele convida todos os filhos do rei. E o pai fala, não, filho, isso vai ser muito pesado a mim. O que isso quer dizer? Que Davi tinha outras coisas mais importantes para fazer do que participar com seu filho. Era uma hora propícia para falar para o seu filho, meu filho, aquela situação ficou mal resolvida. Era a hora de confrontar. Mas Davi não faz nada. Omissão da liderança do lar. Então Absalão faz um pedido ao rei, fala, pai, então mande Aminon ir para que venha festejar. Aí olha o que acontece. O rei fala, tudo bem. Davi era um cara antenado, meus irmãos. Davi era um cara que tinha percepção. Só que novamente Davi manda seu filho para a boca do lobo novamente. Todo Israel sabia que Absalão não tinha perdoado Aminon. Naquela festa, eles embebedam Aminon, e então o seu próprio irmão Absalão mata cruelmente seu irmão Aminon. O rei fica sabendo, ele fica irado, só que o que ele faz? Nada. Então Absalão, ele vai para uma casa de um avô paterno. Ele é exilado do reinado e ele vai para a casa de um avô paterno. Então 2 anos de crise com a situação de Tamar, mais 3 anos exilado longe do rei. 5 anos de crise no coração desse cara.
Teve um momento que Absalão não aguentou mais. Ele tenta falar com seu pai, mas o seu pai não quer conversar com ele. Quantos relacionamentos, quantas mesas estão assim quebradas de pais que não conversam com filhos e filhos que não conversam com pais? Você já percebeu isso? Então, o que acontece? Naquele processo, Absalão de todas as formas tenta sinalizar para o pai dele que ele está querendo conversar com ele, que ele está querendo resolver, mas o pai dele não tem percepção que a mesa da casa de Davi está quebrada. Era um belo rei, mas um pequeno pai. Era um grande homem, mas um fraco dentro da sua casa. E o que acontece? Davi, ele não esboça nenhum sentimento, ele não faz nada pelo seu filho, e o seu filho de todas as formas tenta chamar atenção. Pais que me ouvem, olhem, analise seus filhos. Todos os momentos, filhos, eles emitem sinais. Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem os sinais. Vocês estão errando porque seus filhos estão emitindo sinais. Suicídios poderiam ser evitados se os pais analisassem os sinais que os filhos dão. Muitas vezes a gente erra porque a gente não está analisando os sinais que os nossos filhos estão dando. Então o que Absalão faz? Ele bota fogo na fazenda de Joabe, que era um dos principais oficiais do rei. Então Joabe vem para conversar com ele. Ele fala, olha, é melhor que o rei me mate, mas eu preciso falar com Davi. Joabe pega aquela informação, faz essa ponte, olha a terceirização de novo, vai até o rei falou, olha, eu não quero olhar na cara de Absalão. O próprio pai não querendo confrontar, não querendo tomar decisões difíceis. E você, pai que está me vendo, a mesa na sua casa está quebrada porque tiveram pendências que você não resolveu, tiveram pendências que você não parou para sentar. Olha, essa situação não foi resolvida, isso aqui não foi resolvido. E deixa eu te dizer, todo problema que não é resolvido, ele se torna muito maior. Pode escrever isso que eu estou falando. Todo problema que não é resolvido, ele se torna algo muito maior. Então Davi falou que era para Absalão morar pelo menos uns 2 quilômetros do reinado. Absalão fica mais 2 anos sem conversar com seu próprio pai. 2 anos. Ele não olhava na cara de Absalão. Estava lá no reinado, mas não olhava aquele clima, não olhava na cara de seu pai. Então, um dia que Absalão não aguenta mais, ele diz novamente, eu tenho que conversar com meu pai. Eu tenho diversas vezes. Absalão, se você ler a história de Absalão, você vai ver que Absalão era um homem bonito, era um homem que tinha um cabelo que era muito bem visto em Israel, era um homem que era empreendedor, era um homem que ele não tinha defeito algum, só que a Bíblia vai falar que ele era perfeitamente natural. O que diferenciava do seu pai, que era um homem espiritual, Absalão era um homem perfeitamente natural para ele mesmo. Era um homem que estava ali, mas era perfeitamente natural, Absalão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem espiritual. E a Bíblia vai falar que as coisas espirituais são discernidas pelas coisas espirituais, mas as coisas que são naturais é discernida apenas por coisas naturais. No dia que então Absalão encontra seu pai, uma das coisas que o rei Davi faz, não fala nada, mais uma vez se omite, ele apenas dá um beijo em Absalão e não fala nada. Absalão sai dali revoltado e ele vai para a porta do palácio começar a montar uma rebelião contra o seu próprio pai. Gente, vocês têm noção de que tudo isso aconteceu porque Davi não tinha uma mesa na casa dele? Tudo isso aconteceu porque Davi não tinha mesa. Tudo isso aconteceu porque Davi ele não se importava com os que estavam dentro. Ele não confrontava. Em 1 Reis, me parece que 1:6, Adonias, a Bíblia vai falar que Davi procurou não contradizer o seu filho. Então ele era aquele paizão que era assim para tudo.
sabia governar muito bem a nação, mas não sabia governar sua casa. Então Absalão vai para a porta do palácio e ele começa a arrebatar, ele começa a trazer o coração do povo, a roubar o coração do povo para ele, porque o povo amava Davi. Então, uma pessoa de dentro do reino chega a Davi e fala: Davi, você tem que fazer alguma coisa, senão o seu filho, a maioria do povo está com o seu filho. Então Davi, naquele momento ali, ele foge. Aí você pergunta assim: nossa, André, mas um cara que venceu Golias, cara, Davi não queria matar o seu filho com as suas próprias mãos. Ele foge. Absalão então assume o poder em Israel. Ele assume o poder em Israel e já não bastasse, Absalão então decide matar seu pai. Olha o quanto que uma mesa ela pode fazer falta dentro de uma casa. O próprio filho matar o seu próprio pai. A Bíblia fala que eles saíram para matar Davi. Davi, ele dá uma ordem ainda para o seu exército, falando: gente, não toquem Absalão. O próprio Deus vai cuidar dele, mas não toquem nele. Joabe já estava com o coração cheio de raiva. E a Bíblia vai falar que Absalão vem no meio dos arbustos, ele engarrancha a sua cabeça. E aí o que acontece? Joabe fere fortemente Absalão. A notícia chega a Davi. A Bíblia fala assim: Davi chora e diz: ah, meu filho, se eu pudesse ter morrido por ti. E aqui eu toco num ponto muito crucial. Não deixe que chegue a momentos extremos para que você possa dizer que ama, para você sentar junto, para você beijar, para você falar que ama, para você abraçar, para você fazer uma ligação, para você estar junto. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais e não pode dar mais tempo. Então faça hoje. Davi chora e ele queria voltar ao tempo de coisas que já não poderiam mais retornar. Ele queria voltar ao passado, sendo que o passado ficou para trás. E o que se pode viver é o dia de hoje. Nós podemos viver o agora. Então pegue o telefone, fale: pai, não seja omisso, reabilite novamente a mesa dentro da sua casa. Mesa é um altar, e se o altar estiver destruído, Deus não virá com fogo. Fogo significa presença. Deus só pode descer com a sua presença se o altar estiver edificado. Saímos do palácio de Davi e agora eu mudo o cenário. Eu vou para a casa de um pai que tinha 2 filhos, um bom pai que tinha 2 filhos, o filho pródigo. E eu não quero falar sobre esse filho pródigo que saiu, porque nós focamos nesse filho que saiu, nós esquecemos que essa parábola ela se trata de um filho que fica. Muitas vezes nós focamos e focalizamos, não que não seja importante, mas o que mais me chama a atenção é para o filho que ficou dentro de casa. Eu falei de um pai que a mesa estava quebrada na vida dele, agora eu quero falar de uma mesa que está quebrada agora para o lado de um filho. Um filho que ele se sentia como um servo e não como um filho. Ele se sentia como um escravo. Ele se sentia como se tivesse um patrão e não um pai. Ele ficou de fora de uma mesa que ele não entendia o valor. Ele não entendia o valor do relacionamento. Ele tinha fazendas, mas ele não tinha comunhão. Ele tinha gados, ele tinha tudo aquilo, mas ele não tinha acesso ao coração do pai, à mesa. Ele só entendia de trabalho, ele não entendia de relacionamento. E para os filhos que estão me ouvindo aqui, o relacionamento é muito mais importante do que o trabalho. Você vai ver que quando aquele pai chega para aquele filho e fala: meu filho, seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ele diz: pai,
quantos anos eu trabalho para ti? Ele não se sentia um filho, ele não tinha mesa, ele tinha responsabilidades, ele tinha protocolo, ele tinha regras, mas ele não se sentia um filho, ele não se sentia como se tivesse acesso, porque a mentalidade dele era uma mentalidade escrava, era uma mentalidade de comparação. Ele comparava a identidade dele com o irmão dele. Quantos de nós, filhos, estamos assim? Nós olhamos para a vida dos nossos irmãos e falamos, ele é o queridinho do papai, ele é o queridinho da mamãe. A gente não desfruta. A gente não desfruta da mesa que está sendo colocada, e a gente fica de fora por causa das comparações que nós fazemos, por causa da comparação que nós acabamos no nosso dia a dia, e Deus está falando que não é dessa forma. Deus está falando que é muito mais do que trabalho, mas é sobre ser, é sobre estar, é sobre acesso, é sobre entender que a mesa é o coração do Pai, e pelo fato da comparação e do orgulho daquele menino, ele não deixou ele desfrutar daquilo que foi preparado pelo Pai. A Bíblia vai falar que o Pai falou assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é seu, ou seja, tudo que você está vendo aí, você não precisa me pedir que você tenha acesso a isso tudo, meu filho. Ele não entendeu a filiação, porque o orgulho de apenas ter resultados, ter números, ter dinheiro, não deixava ele visualizar aquilo que o Pai já tinha disponibilizado àquele filho. Aquele filho, a mesa na vida dele estava quebrada, porque ele apenas enxergava o seu pai como um patrão, um carrasco, uma pessoa que estava ali só para fazer ele trabalhar, um burro de carga. Mas a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente os sereis livres. A vida daquele menino era uma vida escrava, uma mentalidade escrava. Então eu coloquei para vocês aqui 2 pontos. Um pai, uma mesa quebrada, e um filho. E eu quero falar para você sobre um homem que teve uma mesa restaurada, que na sua época só tinha destruição, mas ele conseguiu inserir sua família dentro do projeto de Deus. Seu nome é Noé. Noé, ele recebeu uma ordem de Deus apenas uma vez, mas a Bíblia vai falar que ele fez tudo conforme Deus havia o falado. Noé era um homem extremamente obediente. Ele não conseguiu convencer ninguém naquele período que ele construiu aquela arca, mas ele convenceu a sua família, os seus filhos. E dentro daquela arca tinha-se uma mesa. A arca era a mesa. A arca é um lugar de restauração. Em meio a toda aquela destruição, cidades corruptas, homens corruptos, fazendo as maiores atrocidades possíveis, Noé, ele era um homem que trazia sua família para a mesa, trazia sua família para desfrutar da presença. Em meio a todo aquele caos, Noé restaurou a sua família pelo poder da mesa. E quem irá construir a arca do Senhor? Quem irá construir esse momento de comunhão? Quem irá restaurar ao caos que nós vivemos esse lugar? Não somente um móvel de madeira, mas um lugar onde nós vamos sentar, nós iremos alinhar o nosso coração. Malaquias 4:6 vai falar: e ele converterá o coração dos pais, veja que começa nos pais, para os filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não possa ferir a terra com maldição. A Bíblia aqui tem uma promessa, fala que e ele converterá o coração, ou seja, vai reconciliar, vai trazer de novo,
vai restaurar, vai reparar o coração do pai aos filhos, dos filhos ao pai, para que eu não venha à terra e venha ferir com maldição. Porque se não acontecer essa conversão, essa reconciliação, a terra vai ser ferida com maldição. Mas hoje é dia de quebrar a maldição. É muito mais a bênção do que a maldição. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje é dia de você, pai, restaurar a mesa. De você, filho, restaurar a mesa que foi quebrada dentro de casa. E eu jogo na oposta. Como Deus falou que ia ferir a terra com maldição, se isso não acontecesse, e acontecendo essa reconciliação, essa reparação, vai ter bênção, vai ter renovo, vai ter restauração. E eu tenho certeza que a sua vida, ela vai ser uma vida totalmente diferente do que você já viveu até hoje. Deus quer que você restaure a mesa hoje. Deus quer que você volte à mesa hoje. Os maiores ensinamentos de Jesus foi sobre a mesa. E ele restaurou. Tanto é que tudo que Jesus falava era Pai, Pai, Pai. Os maiores marcos foi no caminho de Emaús. Eles estavam ali, os olhos fechados. Eles voltaram a fazer tudo aquilo que eles faziam. Só que quando Jesus sentou sobre a mesa, a Bíblia fala que quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Isso quer dizer que nós temos o conhecimento pleno de Deus. Quando nós voltamos para a mesa e nós partimos o pão da comunhão e o pão da presença, nós vamos ter um acesso ao coração de Deus. Nós podemos acessar o coração de Deus quando nós estamos sentados na mesa. Pai, reconcilie com seu filho. Filho, reconcilie com seu pai. Porque o projeto de Deus é família. O projeto de Deus é a mesa. E o que eu vim falar aqui com você é que a mesa precisa voltar e precisa ser o altar da sua casa. Beleza? Que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar a sua família e mande a pais e filhos que precisam ver isso, precisam ouvir essa verdade, para que a vida dele também, assim como a sua, seja mudada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus deixe e faça resplandecer sobre ti todas as bênçãos que Ele prometeu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe sua casa, abençoe toda a sua vida. Tamo junto. É só o começo. Tchau.